Não é que alguém tenha que estar livre do temor ou tenha que resisti-lo, mas sim deve compreender toda a natureza e estrutura do temor. Compreendê-lo, isso implica aprender a respeito dele, observá-lo e entrar em contato direto com ele. Temos que aprender sobre o temor e não como escapar dele, nem como resisti-lo mediante o valor e etc. Temos que aprender. O que significa essa palavra aprender? Certamente que não é acumular conhecimento sobre o temor. Seria inútil examinar o assunto, a menos que compreendamos isso completamente. Pensamos que aprender implica a acumulação de conhecimentos a respeito de algo. Se desejamos aprender italiano, é necessário acumular palavras e seu significado, a gramática e como combinar orações, etc. E tendo acumulado conhecimentos, então podemos falar esse idioma em particular. Isso é a acumulação de conhecimentos e logo ação. O tempo está envolvido nisso. Agora bem, essa acumulação não é aprender. O verdadeiro aprender está sempre no presente ativo e não é o resultado de ter acumulado conhecimentos. O aprender é uma ação que sempre está no presente. A maioria está acostumado à ideia de acumular, acima de tudo, conhecimentos, informação, experiência e a atuar partindo daí. Nós estamos dizendo algo inteiramente distinto. O conhecimento está sempre no passado e quando atuamos, o passado determina essa ação. Dizemos que o aprender está na ação mesma e que, portanto, nunca há acumulação de conhecimento. O aprender sobre o temor está no presente e é algo fresco. Se confrontar o medo com o conhecimento do passado, com lembranças e associações do passado, não me encontro cara a cara com o medo e, portanto, não aprendo a respeito dele. Posso fazer isso unicamente se minha mente for fresca e nova. E essa é nossa dificuldade, porque sempre abordamos o medo com todas as associações, lembranças, incidentes e experiências que nos impedem de olhá-lo e aprender sobre ele em forma nova. Existem muitos temores, temor à morte, à escuridão, a perder o emprego, ao marido ou à esposa, temor à insegurança, à solidão, a não obter algo, a não ser amado, a não ser um êxito. Não são estes diversos tipos de temores a expressão de um temor básico? Então se pergunta, vamos tratar com um temor em particular ou estamos tratando com o fato do temor em si? Desejamos compreender a natureza do temor, e não como este se expressa em uma direção determinada. Se podemos encarar o fato básico do temor, então poderemos resolver ou fazer algo em relação a um medo em particular. Portanto, não tomem seu medo particular para dizer, tenho que resolver isso. A não ser, compreendam a natureza e estrutura do temor. Então saberão o que fazer com esse medo em particular. Vejam a importância de que a mente se ache em um estado no qual não haja medo algum, porque onde há medo, há escuridão e a mente se embota. Então procura vários escapamentos, estímulo mediante o entretenimento, não importa que se entretenha na igreja ou no campo de futebol ou com a rádio. Uma mente assim tem medo, é incapaz de ver com claridade e não sabe o que significa amar. Pode que conheça o prazer, mas certamente não sabe o que significa amar. O medo destrói e afeta a mente. Há temor físico e temor psicológico. Existe o medo físico ao perigo, como encontrar-se com uma serpente ou frente a um precipício. Esse temor
O medo físico de enfrentar-se ao perigo não é inteligência. Ali há um precipício. Vejo e reajo imediatamente. Não me aproximo. Bem, não é esse medo a inteligência que me diz: tome cuidado, há perigo. Essa inteligência se acumulou com o tempo e outros têm cansado, ou minha mãe, ou meu amigo, me hão dito: tome cuidado com esse precipício. De maneira que nessa expressão física do temor estão a lembrança e a inteligência funcionando simultaneamente. Existe, além disso, o temor psicológico ao medo físico que experimentamos, o de ter sofrido uma enfermidade que nos causou muita dor. Tendo experimentado dor, que é um fenômeno puramente físico, não desejamos que se repita e temos o medo psicológico a essa dor, mesmo que cessou de ser real. Bem, pode esse medo psicológico ser compreendido de maneira que não volte a surgir absolutamente? Tive dor, a maioria o sofremos. Tive-o a semana passada ou faz um ano. A dor era desesperadora. E não quero que se repita e temo que possa voltar. O que aconteceu? Escutem isso cuidadosamente, por favor. Existe a lembrança dessa dor e o pensamento diz: não deixe que se repita. Tome cuidado. Pensar sobre o passado da dor provoca o medo de que se repita. E o pensamento atrai o medo sobre si mesmo. Essa é uma forma particular de medo. Ou seja, o medo a que a enfermidade se repita com sua dor. Existem todos os diversos medos psicológicos que se derivam do pensamento. O medo ao que possa dizer o vizinho, medo de não ser altamente distinto e respeitável, medo de não acatar a moralidade social, que é imoralidade, medo de perder o emprego, medo à solidão, medo à ansiedade, que é medo em si mesmo, e etc. Sendo tudo isso o produto de uma vida apoiada no pensamento. Não só existem os temores conscientes, mas também os fundos e ocultos temores na psique, nas capas mais profundas da mente. Podemos nos enfrentar aos temores conscientes, mas é muito mais difícil fazê-lo com os temores secretos e profundos. Como se pode fazer com esses temores profundos, inconscientes, ocultos, saiam à superfície e fiquem ao descoberto? Para fazê-lo, a mente consciente, ela pode fazer isso? Pode a mente consciente, com seu pensamento ativo, descobrir o inconsciente, o oculto? Não estamos usando a palavra inconsciente em forma técnica, unicamente no sentido de não estar consciente ou não conhecer os níveis ocultos, e isso é tudo. Pode a mente consciente, a que está treinada com o fim de ajustar-se para sobreviver, para continuar com as coisas como estão vocês, sabem a trapaceira que é essa mente consciente? Pode essa mente consciente descobrir todo o conteúdo do inconsciente? Não acredito que possa fazê-lo. Pode que descubra uma capa e a interprete de acordo com seu condicionamento, mas essa interpretação mesma, conforme o seu condicionamento, prejudicará mais adiante a mente consciente, de maneira que estará até menos capacitada para examinar por completo a subsequente capa. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.